A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de escatologia e eu espero que você esteja gostando do programa, que você esteja crescendo espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. E se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você receba Jesus como seu salvador pessoal. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado, tem recomendado os instantes finais para seus familiares e amigos, a você que tem postado aí, compartilhado nas redes sociais. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e toda a sua família. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o destino final dos ímpios e dos justos, né? Vamos voltar ao mapa, por gentileza? Não, por favor, vamos voltar ao mapa. Muito bem, nós já há alguns meses que estamos trabalhando este mapa escatológico, já falamos sobre a morte, o estado intermediário, todos esses eventos aqui, não é? A ressurreição dos justos, o arrebatamento da igreja, já explicamos sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro, sobre a vinda de Jesus em glória, sobre a grande tribulação, explicamos sobre a batalha do Armagedon, sobre o reino milenial de Cristo e sobre o juízo final. E esta semana nós estamos estudando exatamente o destino final dos justos e dos ímpios. Nós já falamos que o destino final dos ímpios, dos incrédulos, dos pecadores, não é? Eles vão ressuscitar nessa ocasião, serão julgados no juízo final e serão lançados no lago de fogo. E ontem nós demos início ao assunto sobre o destino eterno dos justos. Vamos relembrar? Vamos recapitular para reforçar o aprendizado? Pode abrir a tela, por gentileza? Então, nós dissemos ontem que, por ocasião do arrebatamento, os justos serão arrebatados juntamente com aqueles que hão de ressuscitar, irão para o tribunal de Cristo e depois para a celebração das bodas do Cordeiro. Pode passar a tela. Depois disso, nós voltaremos com Cristo à terra, nós vamos participar do reino milenial, nós vamos estar reinando com Cristo e após o milênio, nós estaremos habitando na Nova Jerusalém, onde estaremos por toda a eternidade na presença do Deus Trino e estaremos livres de todo e qualquer sofrimento, né? Ontem, no último programa, né, nós explicamos sobre essa esperança do salvo, do justo, passar uma eternidade feliz e segura com Deus, livre de todo e qualquer sofrimento. Inclusive, nós dissemos no último programa, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos às intempéries da vida, estamos sujeitos às dores, sofrimento, tristezas, muitos problemas nós podemos enfrentar, mas temos a esperança de estarmos com Cristo por toda a eternidade, livre de todo e qualquer sofrimento. E dissemos ontem, concluímos o assunto, dizendo que os justos, volta a tela, volta o mapa por gentileza, para nós só reforçarmos aqui, os justos oriundos do milênio irão habitar na nova terra, na terra restaurada. Não cremos que seja um novo planeta, nós cremos na restauração da terra e eles irão sobreviver comendo do fruto da árvore da vida. Pode mostrar a tela, por gentileza? Sim, abra, por favor. Muito bem, foi o assunto que nós concluímos ontem. Hoje, nós vamos mostrar mais uma vez o mapa escatológico, só que o mapa que nós vamos trabalhar hoje, ele tem mais algumas informações. Vai mostrar o plano de Deus. Mostra aí, por gentileza, o próximo. Isso, o plano divino para a humanidade. Pode abrir esse mapa aí, por gentileza, muito bem. Então, aí está uma síntese, um resumo do plano divino para a humanidade. Nós vamos trabalhar esse mapa hoje para nós entendermos o projeto de Deus de eternidade a eternidade, ou seja, desde o passado até a eternidade passada até a eternidade futura. Muito bem, traz para cá, por gentileza. Então, vamos voltar aos princípios, né? Vamos voltar às origens. É muito importante que você acompanhe o raciocínio para que você possa entender alguns detalhes da escatologia. Então, nós vamos perceber que na eternidade passada só existia o Deus Trino, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Antes que todas essas coisas existissem, só existia o Deus Trino, porque Deus é eterno. No Salmo 90, verso 2, diz assim: de eternidade à eternidade tu és Deus. Então, só o Deus Trino existia no passado. E Deus, aprove a Deus ele criar, não é? A terra, os astros, o sol, a lua, as estrelas, os seres angelicais, o homem, enfim, aprove a Deus ele criar. Então, nós vamos perceber que lá na eternidade passada, Deus criou os céus e a terra e criou os seres angelicais para povoar as regiões celestes. Existem 4 grupos de seres angelicais mencionados nas páginas da Bíblia: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Na página de número 88 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, você vai encontrar as referências e a função de cada um. Os anjos são mensageiros, arcanjo é uma espécie de anjo-chefe ou anjo principal, os querubins são protetores, anjos protetores, e os serafins são seres adoradores. Então, para povoar as regiões celestes, Deus criou os seres angelicais. Quantos? Não sabemos. A Bíblia fala de milhões e milhares de milhares, não é? De seres angelicais que povoam os céus. E aprove a Deus criar a terra e colocar o homem para habitar na terra. É interessante que o projeto de Deus para os seres angelicais é diferente do projeto para os seres humanos. Então, os seres angelicais, por exemplo, Deus criou todos de uma só vez pelo poder da sua palavra. Mas para o homem, Deus tinha outro projeto. Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, né? E o homem foi feito alma vivente. O homem recebeu naquele sopro a sua substância imaterial, sua alma e espírito. E Deus fez o homem dormir um profundo sono, tirou uma de suas costelas, formou a mulher, né, que foi a Eva, a sua adjutora, a sua companheira. Deus abençoou o casal e disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quero deixar bem claro aqui aos nossos queridos telespectadores que, de acordo com a Bíblia, Eva foi a primeira e única esposa de Adão, tá certo? Porque algumas heresias, alguns ensinamentos errados, errôneos, aí está dizendo que Eva é a segunda mulher de Adão. Não, Deus só criou uma mulher para Adão e o nome dela é Eva, a mãe de todos os seres viventes. Então, qual era o projeto original de Deus? Que os homens povoassem a terra, os seres angelicais povoassem os céus e o homem povoasse a terra. Tanto é que Deus os abençoou e Deus disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas o que é que acontece? Você sabe. Houve primeiro uma queda do reino angelical. Lúcifer, Satanás, que desejou ser semelhante a Deus, desejou ser semelhante ao Altíssimo. Então ele disse, né, está em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, eu subirei aos céus, acima das estrelas eu exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E aí o que é que acontece? Deus expulsou Lúcifer e a terça parte dos seres angelicais que lhe seguiram nessa rebelião. Então Lúcifer então formou um reino, o reino da maldade, o reino das trevas, que se opõe a Deus, que se opõe à sua obra. Então, quando os seres angelicais foram expulsos, é como se Satanás criasse o seu quartel-general nas regiões celestes, no segundo céu, que é o céu das galáxias, o céu das estrelas, e aí ele começasse uma oposição a Deus. E aqui na terra, estava aqui os seres humanos, né? Adão, Eva, desfrutando de comunhão, de intimidade com Deus. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que pela viração do dia Deus vinha conversar com o casal. Mas o que é que acontece? Lúcifer, aquele anjo caído, ele foi tentar o casal. Deus havia colocado aqui, lá no Éden, formado o jardim do Éden nessa terra, e Deus havia colocado 2 árvores ali, a árvore da vida, que o homem poderia comer do seu fruto e viver infinitamente. E Deus colocou também a árvore do conhecimento, ou da ciência do bem e do mal.
E todo mundo faz essa pergunta. Se Deus é onisciente, se Deus sabe do amanhã, por que Deus colocou essa árvore ali? A árvore servia como um teste. Porque Deus criou o homem com livre-arbítrio, com direito de escolha. Então Deus disse a Adão que ele poderia comer dos frutos de qualquer árvore, com exceção da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, no dia que dele, fruto, ou dela, árvore, comerdes, certamente morrerás. E o que acontece? Satanás, que já havia se rebelado contra Deus, veio por intermédio de uma serpente. Aproveitou a oportunidade, isso está no capítulo 3 de Gênesis, aproveitou a oportunidade que a mulher estava sozinha e começou a influenciar a mulher a comer do fruto, mentindo, colocando dúvidas sobre a bondade de Deus, dizendo que Deus não é tão bom quanto você pensa, que Deus não estava falando a verdade, que se eles comessem eles não morreriam, pelo contrário, seriam como Deus. Que coisa interessante. O que foi que provocou a queda de Lúcifer? O desejo de ser semelhante a Deus. Qual foi o engodo, o engano, a sedução, a tentação de Lúcifer? Foi dizer à mulher, no dia que dele, do fruto, vocês comerem, vocês serão como Deus. E o que acontece? A mulher comeu do fruto e deu ao seu marido. Quero deixar bem claro aqui que não foi o ato conjugal sexual, não foi. Por duas razões eu digo isso. Primeiro, porque primeiro quem comeu foi Eva, depois quem comeu foi Adão. Então, eles não comeram no mesmo momento. Segundo, o ato sexual para o casal não é pecado, não é nada pecaminoso. Deus já havia abençoado o casal. Deus já havia dito, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Já estava no projeto de Deus o ato conjugal. Era um fruto, sim, não sei se era uma maçã, mas era um fruto, não tenho dúvida disso. Então, o que acontece? Quando o homem comeu do fruto, diz a Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículos 12, que por um homem veio, não é o pecado, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Então, quando o homem comeu do fruto que Deus havia proibido, aí uma série de catástrofes, de tragédia ocorreu. O homem passou a ter medo de Deus, o homem ficou com vergonha, o homem escondeu-se de Deus. E na viração do dia, quando Deus vem conversar com o casal, Adão agora já estava escondido, já estava com medo. Então, toda a posteridade, toda a raça humana herdou a natureza caída ou pecaminosa. Eu já disse aqui em outros programas que o pecado, ele é uma espécie de uma doença hereditária, sexualmente transmissível, podemos dizer assim, que é passado de pai para filho, de geração para geração. Então diz a Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens agora herdaram, né, a natureza caída, a natureza pecaminosa. O homem já nasce com o vírus do pecado. Então a Bíblia diz, né, o salmista Davi diz isso, no Salmo 51, ele diz, eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Está no Salmo 51, verso de número 5. Então, o que aconteceu então? É como se, permita-me fazer essa ilustração, é como se o amor de Deus o impulsionasse a fazer alguma coisa pelo homem, a perdoá-lo, a restaurá-lo, a não lançar o homem na condenação do inferno, mas é como se a justiça de Deus exigisse que alguém pagasse o preço, que alguém fosse punido e fosse castigado pelo pecado da humanidade. E como não havia ninguém que pudesse morrer por nós, Deus tomou a iniciativa de enviar seu Filho Jesus. Então, na eternidade passada, diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Deus Trino, numa reunião, podemos dizer assim, decidiu que Jesus viria a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, para restaurar o homem, para dar-nos o direito de salvação e de vida eterna. Então, o que é que acontece? A partir de então, Deus começa a preparar o mundo para receber o Messias, para receber Cristo, para receber o Salvador do mundo. Capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou Abrão, Deus fez 4 exigências a Abrão, Deus fez 7 promessas e Deus disse a Abrão que da sua semente, Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Deus disse a Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vamos perceber que Deus começa agora a preparar a humanidade para enviar Jesus.
Então, cerca de 2.500 anos depois, Deus entrega a lei através de Moisés. E qual era o objetivo da lei? Diz Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 25, que a lei, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O objetivo da lei dada aos filhos de Israel era mostrar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era mostrar a pecaminosidade do homem. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo diz isso, que pela lei vem o conhecimento do pecado. O objetivo da lei era exatamente mostrar a pecaminosidade do homem e mostrar que era preciso que alguém puro, santo, inocente, imaculado pudesse morrer pela humanidade, pudesse morrer pelos pecados. E aí nós vamos perceber que cerca de 1.500 anos depois, em que Deus deu a lei, mais ou menos 4.000 anos de Adão até Jesus, mais ou menos 4.000 anos, 1.500 anos até Moisés e mais 2.500 anos até Adão, mais ou menos isso. Então Jesus veio ao mundo para quê? Para morrer pelos nossos pecados, para dar a sua vida por nós, para resgatar o homem, para que o homem pudesse ser salvo. O texto áureo da Bíblia mostra isso, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Marcos 10:45, Jesus disse que o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, a palavra de Deus nos diz que, tendo Cristo aparecido a primeira vez, se oferecendo para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para os que o esperam para a salvação. Então Jesus veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. Veja que coisa interessante. A lei dizia isso, que quando um hebreu pecasse, então ele deveria levar um cordeiro até o sacerdote. Ele colocava as mãos em cima da cabeça daquele bode, daquela ovelha. Os pecados eram transferidos e quem morria não era o hebreu, quem morria era aquele animal. Uma vez por ano, a lei dizia isso, que o sumo sacerdote entrava no tabernáculo. E o que acontecia? Ele levava o sangue do animal que havia sido sacrificado e aspergia nas 4 pontas do altar, representando o sacrifício, o sangue de Jesus que seria derramado. Então o que acontece? Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, deu a sua vida por nós. E aí começa agora a evangelização. O evangelho começa a ser pregado a toda criatura, dando a oportunidade a todos os homens, quer seja judeu, quer seja gentil, a todos os homens que sejam salvos, quer seja um cidadão de bem, quer seja um bandido de alta periculosidade, todas as pessoas do mundo inteiro têm o direito, a oportunidade de salvação, desde que cumpram as exigências, crendo em Cristo, se arrependendo dos seus pecados e se convertendo dos seus maus caminhos. Então, a partir de então começa, através dos judeus, a igreja começa agora a pregar o evangelho, levar as boas novas de salvação, dizer aos homens que os seus pecados poderão ser perdoados, que eles poderão obter a salvação. E é aí que o que vai acontecer no futuro? Jesus vai cumprir a sua promessa de vir nos buscar, como ele prometeu. Você lembra? Na nossa primeira aula de escatologia, nós estudamos João capítulo 14, onde Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E o que é que vai acontecer? Jesus vem buscar a sua igreja. Os salvos que dormiram em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão arrebatados. O que acontecerá com esses dois grupos? Nós iremos para o tribunal de Cristo, depois iremos para as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, a terra começa a grande tribulação. Nós já estudamos sobre isso. No final da grande tribulação estará sendo travada a batalha do Armagedon. As nações, com o intuito de destruir o povo judeu, Jesus desce sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, desta feita com a sua igreja. Julga as nações,
lança o anticristo e o falso profeta lá no lago de fogo, aprisiona Satanás e começa o seu reino milenial aqui na terra. Durante 1000 anos, Cristo estará reinando com a sua igreja, sendo que nós estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis. Após o milênio, Satanás será solto da sua prisão. Os homens que estiverem em corpos físicos farão a sua decisão, se vão seguir a Satanás ou se vão permanecer com Cristo. Aqueles que se rebelarem contra Cristo, que seguirem a Satanás, serão mortos. A Bíblia diz que vai cair fogo do céu e vai consumi-los. Está no capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículos 7 a 10. Vai cair fogo do céu e vai consumi-los. Depois disso, o que acontece? O juízo final, o julgamento do grande trono branco. Nessa ocasião, quem ressuscitou todos os justos, nessa ocasião, quem vai ressuscitar todos os ímpios, todos os pecadores, todos os incrédulos, vão prestar conta das suas obras diante de Deus. Serão abertos os livros, nós já falamos sobre esses livros. Será aberto o livro da natureza, o livro da consciência, o livro das obras, o livro da lei, o livro do evangelho, o livro da vida, serão abertos aqui. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, juntamente com a igreja que foi arrebatada, para onde esse grupo irá? Irá exatamente para a Nova Jerusalém, onde teremos uma eternidade feliz e segura com Deus por toda a eternidade e pelos séculos dos séculos. Aqueles que forem condenados, cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida, para onde eles irão? Eles irão para o lago de fogo. Mas observe uma coisa interessante. Haverá um grupo que não será julgado aqui, porque esse julgamento é de mortos. Que grupo é esse? Os salvos que estiverem vivos aqui, os justos que estiverem vivos aqui. Porque o juízo final é um julgamento de mortos. Para onde irá esse grupo? Com certeza, esse grupo habitará onde? Na terra restaurada. Essa terra criada por Deus aqui, ela será parcialmente destruída durante a grande tribulação, pelas catástrofes que ocorrerão, os incêndios, as guerras, os terremotos que ocorrerão na terra, a terra será parcialmente destruída. Na ocasião do milênio, a terra será parcialmente restaurada. E aqui ela será completamente restaurada. Então eu posso dizer que no final, na eternidade, é como se voltasse ao plano original. O que ocorrerá no futuro? Os justos, os salvos que foram arrebatados e aqueles que foram ressuscitados habitarão na Nova Jerusalém. João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. E eu vi a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Isso está no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Então, eu pergunto, se todos os justos fossem habitar na Nova Jerusalém, não haveria necessidade de haver uma restauração ou de a terra aparecer no final mais uma vez. Então, eu posso dizer, com muita tranquilidade, com muita convicção e sem medo de errar, que no final, os justos que estiverem em corpos gloriosos e incorruptíveis, habitarão na Nova Jerusalém, com Deus, com Cristo, com os seres angelicais, com os patriarcas, os profetas, os apóstolos. Todos esses irão habitar na Nova Jerusalém, a cidade planejada e arquitetada pelo próprio Deus. Os ímpios, para onde eles irão? Satanás, os anjos caídos, o anticristo, o falso profeta e todos os pecadores, todos os ímpios, todos os incrédulos, aqueles que rejeitaram a mensagem do evangelho, aqueles que rejeitaram o convite de Deus para a salvação, todos eles irão para o lago de fogo. E aqueles que estiverem vivos em corpos físicos e naturais aqui no milênio, continuarão na nova terra, claro, a terra restaurada. O planeta será o mesmo, mas haverá com certeza uma restauração. E nessa terra não haverá pecados,
porque com certeza o mal, Satanás, os demônios já estão aqui no lago de fogo. Não haverá possibilidade de pecado, porque haverá também mudança, transformação, e os homens voltarão a ser como no princípio, como era aqui a primeira família, como era Adão e Eva vivendo sem pecado. Então, tudo isso aqui irá acontecer no futuro, conforme as profecias bíblicas, e no final retornaremos ao plano original de Deus. Mas talvez você ainda está em dúvida, porque eu reconheço que para muita gente esse assunto é novo. Mas eu quero te convidar para assistir o nosso programa amanhã. Mostra só as duas telas, eu não vou explicar hoje, mas só essa. Muito bem. Porque cremos que a vida humana continuará na Terra. Eu quero lhe convidar para assistir o nosso programa amanhã, onde nós vamos apresentar 7 razões ou 7 motivos pelos quais nós cremos, nós acreditamos, volta a tela por gentileza, volta por gentileza, que a vida humana continuará aqui. É claro que há um grupo religioso que ensina isso. Eu não vou dizer por uma questão de ética, mas você sabe disso. Mas eu quero dizer que em todas as seitas heréticas, seja ela qual for, há um fundo de verdade. Pode observar isso. Em todas as seitas heréticas, o que é uma seita é um grupo religioso cujas doutrinas não estão de acordo com a Bíblia. Isso é uma seita herética. O que é uma heresia? É um ensinamento deturpado. Em todas as seitas heréticas existe algum fundo de verdade. E neste grupo religioso, que por uma questão de ética eu não vou dizer o nome, há várias heresias que eles ensinam. Por exemplo, eles não creem na divindade de Cristo, eles dizem que Jesus é inferior ao Pai. Eles não creem na doutrina da Trindade. Eles não creem na divindade nem na personalidade do Espírito Santo. Então há uma série de heresias. Eles não fazem transfusão de sangue, por incrível que pareça, e outros ensinamentos errados. Mas nesse ponto, pode ter certeza, eles estão com a razão. E amanhã nós vamos mostrar 7 motivos pelos quais nós cremos que haverá vida humana aqui na Terra.